Boa noite! Boa noite! Boa noite, Viva 7, boa noite vocês que estão na igreja do IASP. Nós estamos na nossa semana de oração com o pastor Ari Cidral e hoje é terça-feira. Nós estamos aqui muito felizes porque cada um de vocês estão ligados no Viva 7 e também conosco aqui na igreja. Vocês já sabem que aqui na nossa frente está rolando a nossa tenda de oração. Quantos aqui já foram na tenda de oração? A maioria já foi? Bom, agora eu quero saber quem não foi na tenda de oração. Ô Vitinho, tem que ir na tenda de oração. Ótimo. Para você que não foi na tenda de oração e para você que foi na tenda de oração, o nosso convite essa noite é para que você volte ou vá à tenda de oração. Ela está muito bonita, ela está cheia de luzes lá, com alguns compartimentos, mensagens nas paredes. Tem uma produção toda especial para que você se sinta ali mais próximo de Deus, para que o tema da semana de oração seja sentido também na sua oração. E o especial da tenda. No teto estão marcados em argolas, numa corrente, grande corrente, os pedidos, as pessoas que vocês estão orando. Então eu chego na tenda, eu oro pelo pastor Elbert, eu escrevo o nome dele, coloco ali na corrente e, pasmem, nós estamos com mais de 150 nomes já entrelaçados no teto da corrente. Bom, então fica o convite para você ir, para você visitar, para que você conheça. E fica também o nosso desejo para que você volte sempre, todas as noites, até a nossa Santa Ceia, que vai ser na sexta-feira dessa semana. Então você venha preparado na sexta-feira para participar do serviço da Santa Ceia e do Lava Pés também. Eu queria começar com uma oração. Eu vou pedir para que vocês orem comigo também. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos porque o Senhor nos esperava aqui. Te agradecemos por essa semana tão especial que tem transformado a vida de muitos e tem nos aproximado do teu querer, da tua vontade para a nossa vida, Pai. Abençoe cada aluno, cada participante dessa semana. Pedimos que o Senhor nos reconecte com o céu. Pedimos que o Senhor faça do nosso coração a tua morada. Abençoe também as pessoas que estão nos assistindo pelo Viva 7. Esteja em cada lar, em cada casa que também nos assiste hoje. Enfim, Pai, que as tuas palavras estejam na boca do pastor Ari e que elas tenham um efeito muito positivo no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Boa noite. Boa noite. Eu acho que quem está em casa me deu boa noite, porque aqui foi o grilo e a cigarra que deram. Boa noite, gente. Agora veio. Vamos cantar? Olha, ontem eu estava aqui suando, eu estava com calor. Hoje está um friozinho gostoso, né? Que bom que deu umas gotas d'água aqui. Para quem está em casa assistindo, aqui em Hortolândia, estava sem chover o quê? Há uns 2 meses já, né? E deu uns pingos d'água hoje, deu uma refrescada, a gente gostou muito da chuva. Vamos cantar sobre como nós nos ligamos à cruz, quando nós deixamos que Cristo viva em nós, e não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Não mais eu, é o nome da música que foi gravada no projeto Celebra São Paulo. Nós nunca cantamos aqui no IASP, estamos aprendendo, você que conhece, canta bem forte. Tá bom? Vamos cantar, medite no sacrifício feito na cruz, por mim e por você, pelo nosso Senhor. Foi na cruz que ao fim percebi, meu pecado recaiu em Jesus. Foi então pela fé que meus olhos abri, que prazer sinto agora em sua luz. Ok? Agora apareceu a letra ali, então, porque estávamos nós cantando. A música já não é muito conhecida. Vamos começar mais uma vez lá do comecinho. Vamos lá.
Se puder colocar no telão lá atrás, apagar aquelas luzes, porque o grupo não enxerga ali. Muito obrigado. Vamos agora. Foi na cruz que ao fim percebi, meu pecado recaiu em Jesus. Foi então pela fé que meus olhos abri, que prazer sinto agora em sua luz. Eu irei para Cristo, onde pude perceber esse amor que por mim foi pago. Sua mão me curou, sua morte me salvou. Eu irei para a cruz. Não perdido estou, quão vazio o coração. Não sou digno de tanto amor. Foi então pela fé que meus olhos abri, que prazer sinto agora em sua luz. Eu irei para Cristo, onde pude perceber esse amor que por mim foi pago. Sua mão me curou, sua morte me salvou. Eu irei para a cruz. Amém? Que bom desfrutar do perdão do Senhor. Que bom receber essa graça, esse presente, não é? Não mais eu, é Jesus quem vive em mim. Cristo vive. Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Não mais eu, é Jesus quem vive em mim. Cristo vive. Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Não mais eu. Não mais eu, é Jesus quem vive em mim. Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Não mais eu. Não mais eu, é Jesus quem vive em mim. Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Eu irei para a cruz, onde pude perceber esse amor que por mim foi pago. Sua mão me curou, sua morte me salvou. Eu irei para a cruz. Eu irei para a cruz. Sabe o que é lindo perceber? Que Deus não é um Deus que criou seus filhos, largou eles num mundo problemático e disse: se virem. Como eu já vi muitas pessoas dizerem que acreditam dessa forma. Na verdade, Deus nos criou perfeitos, mas o homem escolheu o mal, o pecado. Daí Deus veio através de Jesus, morreu por nós e disse que nós temos a vida eterna de graça, mais uma vez, se aceitássemos isso. Foi o que nós cantamos agora. E além disso, disse que estaria conosco todos os dias até Ele voltar, nos ajudando, nos guiando, nos auxiliando.
dando sua graça e seu perdão diariamente pelo sacrifício que foi feito por nós. Quer presente maior? Não tem como. A única forma de eu não desfrutar disso é se eu escolher não aceitar isso. Nós vamos cantar uma maravilhosa promessa: eu estou com você em qualquer situação da sua vida, na melhor situação e na pior, eu estou com você. É a música tema da nossa semana de oração, com você. Cante forte, cante bonito. Se você puder, se coloque em pé agora, por favor. Perdeu a paz, Cristo diz: meu filho, eu estou com você. Na tristeza e solidão, Cristo diz: meu filho, eu estou com você. Cante. Com você. Minha vida tem na cruz seus pecados perdoei, da escravidão me libertei. Quero ver você feliz, caminhando junto a mim. Fiz uma promessa e cumpri. Eu estou com você, cante. Eu estou. Vamos ficar de joelhos para falar com o nosso Deus? Oremos. Querido Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, que o Senhor nos concedeu mais um dia de vida, nos concedeu a oportunidade de estar aqui para te louvar e engrandecer o seu nome. Senhor, abençoe o culto e a mensagem que o pastor irá falar para nós. Está sendo muito boa. Queremos te pedir também, Senhor, que o Senhor olhe com teu olhar de amor para os pedidos que foram feitos essa noite e também os que serão feitos ao longo da semana. Porque o Senhor é sábio, então entregamos tudo na sua mão. Porque sabemos que o Senhor fará o melhor para nossas vidas. Quero te pedir também, Senhor, que se há alguém aqui que está com o coração triste, desanimado, desamparado, que o Senhor possa animar com as suas palavras de amor. Em nome de Jesus, amém.
é um presente que ofereço ao meu Senhor. Cada nota que eu canto é pro meu Criador. Com seu amor eu tenho alegria e proteção. Cada dia ou noite quero dar gratidão. Eu vou cantar, porque sou de Jesus. Ele me dá sua paz, sua luz. Quero louvar o amigo Salvador. Cada momento que vivo é um dom de amor. Cada gesto de carinho que de Deus vou receber faz de mim uma criança feliz pra viver. Cada amigo que eu conheço me ajuda a relembrar que meu Deus é tão bom e vai pra sempre me amar. Eu vou cantar, porque sou de Jesus. Ele me dá sua paz, sua luz. Quero louvar o amigo Salvador. Cada momento que vivo é um dom de amor. Sou feliz porque tenho fé. Tenho paz e muito amor. Tenho um Deus que é fiel, me dá força do céu. Meu desejo é dizer, vale a pena viver. Eu vou cantar, porque sou de Jesus. Ele me dá sua paz, sua luz. Quero louvar o amigo Salvador. Cada momento que vivo é um dom de amor. Cada momento que vivo é um dom de amor. Cada momento que vivo é um dom de amor. Boa noite a todos. Que bom poder estar com você aqui nesta noite novamente. Vocês não querem sentar de frente com o pastor aqui assim, bem pertinho do pastor? Desce ali, venham cá, fica melhor. Sentem aqui pertinho assim, não tem problema esse pequeno movimento. Até o nosso pessoal do Viva 7, né? Enquanto isso eu vou conversando com eles. Você vai ligar essa câmera aqui? Que bom que você veio até a igreja aqui do NASP Campus Hortolândia. E nós hoje vamos continuar estudando a palavra do nosso Deus. Você ouviu esse coral lindo? Jovens aqui da nossa escola, que estão estudando em nossa escola, participando. E que bom ter esse grupo especial participando conosco. Obrigado. Fica mais fácil assim para vocês, para todo mundo, não é mesmo? Mas sentem aqui perto do pastor, não vão muito longe. Fiquem por perto aqui, por favor. Ó, hein? Isso, coral, obrigado. Vocês cantaram muito, muito, muito bonito mesmo. Quero convidar você a abrir a palavra de nosso Deus no Evangelho de São Marcos. Se você trouxe a Bíblia, vamos lê-la. Marcos, capítulo 10. Evangelho de São Marcos, capítulo 10. Tome sua Bíblia à mão, se você a trouxe. Se você não a trouxe, escute a leitura do que vou trazer para você aqui. Evangelho de São Marcos, capítulo 10. Versos 46 em diante. Marcos, capítulo 10, verso 46. É o tema que quero apresentar a você. Quero falar um pouquinho sobre a bênção de Deus em nossa vida quando nós enfrentamos alguma escuridão, algum momento difícil de escuridão em nossa vida. Marcos, capítulo 10, verso 46. Depois foram para Jericó. E saindo de Jericó, com ele, seus discípulos, grande multidão se erguia. Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava à beira do caminho mendigando. Ouvindo que era Jesus, pôs-se a clamar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Verso 49. Jesus parou e disse: Chamai o cego. Chamaram um cego. Lançando de si a capa, num salto foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça?
Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Verso 52. Disse-lhe Jesus: vai, tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus caminho afora. Somente até aqui. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, me ajude. É fácil ou é difícil ser cristão? É fácil ou é difícil? Responda. É fácil ou difícil? Vou pedir então diferente. Quantos acham que é fácil? 1, 2. Quantos acham que é difícil? 1, 2, 3, 4, 5, 450. Olha quantos. É fácil ou é difícil? Vamos pensar juntos, venha comigo. Quantos são os evangelhos que nós temos na Bíblia? 4. Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus. Deixa eu lhe contar um pouquinho. Cada um dos evangelhos, ele tem algo de muito especial. O evangelho foi escrito com uma mensagem para o momento, mas também esse momento deveria se estender todo o mundo até a volta de Jesus. O evangelho foi para o momento que os discípulos escreveram, os apóstolos escreveram, mas se estende também para os nossos dias. A Bíblia Sagrada, ela é atual, por quê? Porque seu autor vive para sempre. Por que a Bíblia é viva? A Bíblia é viva porque o autor vive para sempre. Esse é o único livro que é vivo. Se você ler um livro de algum autor, por exemplo, você leu de Machado de Assis, ele já morreu. Seu livro tem alguma relevância? Sim, mas mais histórica. Não pode transformar a vida. Para que um livro possa transformar a vida, o autor tem que ser eterno. E a Bíblia é o livro eterno, porque o autor vive para sempre. Os 4 evangelhos têm uma mensagem especial. Por exemplo, o primeiro evangelho, o evangelho de Mateus. Mateus é o evangelho do rei, você sabia? Por que ele é o evangelho do rei? Porque quando você lê o evangelho de Mateus, você descobre logo o evangelista escrevendo o seu evangelho, e ele começa a descrever a genealogia de Jesus Cristo. Ele dirige o seu evangelho para um grupo de pessoas, em seu tempo, que precisava ter uma convicção de que Jesus era o rei dos judeus. Precisava saber que ele tinha uma origem, a sua origem era da origem da raiz de Davi. Sabe, eu tenho um garoto de 16 anos, ele gosta muito de genealogia. Ele está sonhando com vestibular para medicina agora no fim de ano. E ele tem estudado muito, ele entra na escola como você, 7 horas da manhã. E até às 8 da noite ele fica na escola. E quando chega em casa, à meia-noite ele vai dormir, porque outro dia, 6 horas, ele tem que acordar. Mas ele chega em casa e precisa revisar, ele quer passar no vestibular. E ele está assim, na angústia, nesse limiar como você. E ele gosta muito de estudar a genealogia. E como ele é descendente de alemão, ele fica buscando a sua origem. Outro dia ele chegou até os vikings. E ele vai buscando, ele quer saber a genealogia. Para ele é muito importante. Ele diz que quer estudar genética, quer saber um pouco de genética. Então ele fica buscando a genealogia. Genealogia para o meu garoto é muito importante. Sabe, para Mateus, genealogia era importante, sabe por quê? Ele precisava dizer para o povo de Israel que Jesus Cristo era o rei. A genealogia de Jesus era muito importante. Eles tinham que aprender do evangelho de Mateus e descobrir que Jesus Cristo era o seu rei. Mas quando você lê o evangelho de Mateus, você descobre um outro negócio muito interessante. É o único evangelho que apresenta o rei dos judeus na sua genealogia, mas quando você lê o capítulo 24, você encontra o rei dos reis vindo nas nuvens do céu. Então ele não era o rei dos judeus somente, ele é o seu rei. Mateus é o evangelho do rei. Quando você lê o evangelho do rei, o rei dos reis que virá buscar você. Qual é o segundo evangelho? Marcos. Vamos pular esse. O terceiro evangelho, Lucas. Lucas é o evangelho interessante, sabia? Lucas nunca viu Jesus, mas ele escreve uma das melhores biografias sobre a vida de Jesus. Por quê? Porque Lucas recebeu o testemunho de alguém. Alguém testemunhou de Jesus para ele. E o testemunho de Jesus na vida de Lucas fez com que aquele médico se tornasse um dos maiores autores sobre a vida de Jesus Cristo. Nunca viu Jesus, mas escreveu porque foi testemunhado a ele de que Jesus era o seu Salvador. Por que você está aqui? Por que existe tudo isso aqui? Por que é que você busca Deus? Você nunca viu Deus, mas o testemunho de Deus na vida de alguém foi também transferido para a sua vida. E você não viu Deus, mas você vê o poder de Deus na sua vida pelo testemunho de alguém que alguém deu para você. Lucas é o evangelho do testemunho. Quarto evangelho, João. João é o evangelho do amor. Se você tivesse que dar
Olhe bem, se você tivesse que dar a sua mãe para alguém, mãe é uma preciosidade, mas se você tivesse que dar a sua mãe para alguém, para quem você daria? Para ninguém, pastor. Se seu pai já estivesse falecido, você daria a sua mãe para quem? Se você não tivesse os irmãos para cuidar dela? Para ninguém, pastor. Eu ia cuidar da minha mãe até a morte, não é assim? Você sabia que quando Jesus Cristo morreu na cruz, Ele deu a sua mãe para uma pessoa nessa terra? João. Antes de Jesus morrer na cruz, Jesus disse para João: aí está a tua mãe. E era a mãe de Jesus, Maria. E João cuidou de Maria. Mas sabe quem era João? João, antes de se encontrar com Jesus Cristo, ele era chamado filho do trovão. Você conhece alguém que primeiro agride e depois pensa na bobagem que fez? Você conhece alguém que primeiro bate, que primeiro briga e depois ele pensa na bobagem que ele fez? João era desse tipo. Só que um dia o seu olhar cruzou com o olhar de Jesus Cristo, e a benevolência de Jesus Cristo tomou conta do coração de João, e João tornou-se o discípulo amado. E se você olhar a história de todos os discípulos, você vai descobrir uma coisa interessante: todos morreram martirizados. Por exemplo, Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo e queimado. Bartolomeu, cortaram a cabeça dele, mandaram a cabeça para um país e o corpo para o outro. E assim cada um sofreu uma consequência terrível por seguir a Jesus e a opressão do governo romano. Sofreram coisas terríveis. Mas você sabia que João foi o único que morreu de morte natural em alta idade? Vivia na cidade de Éfeso e as pessoas gostavam tanto dele porque ele era um discípulo tão amado, que diz a história e a tradição que eles levavam João numa cadeira para as praças, para que as pessoas pudessem ouvir João contando as coisas do amor de Deus. Sabe, João escreve do amor de Deus de maneira extraordinária. E no verso 16 do capítulo 3 de João ele diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Ele fala de amor. João fala do amor de Jesus. Mateus, o Evangelho do Rei. Lucas, o testemunho. João, do amor. E Marcos, pastor? Marcos, o Evangelho do poder. Sabe por que você entrou nesta igreja? Você veio buscar o poder de Deus. Deixa eu lhe falar. Marcos é o Evangelho do poder. Se você olhar o Evangelho de Marcos, você vai descobrir uma coisa muito interessante. Marcos é o Evangelho que mais apresenta milagres de Jesus. Ele apresenta cerca de 19 milagres de Jesus. 19! Ele apresenta Jesus tendo poder sobre os demônios. Ele apresenta Jesus tendo poder sobre a natureza. Ele apresenta Jesus tendo poder sobre as doenças. Ele apresenta Jesus tendo poder sobre a morte. Ele apresenta Jesus tendo poder sobre todas as coisas. Por que Marcos é o Evangelho do poder? Sabe por quê? Porque o governo romano estava oprimindo as pessoas. E quando Marcos escreve o seu Evangelho, ele escreve o seu Evangelho e dirige o Evangelho para aquelas pessoas que tinham se tornado cristãs e moravam em Roma. Sabe, viver o cristianismo em Roma era algo terrível. Por quê? Por causa do poder. Que poder? O poder romano. O poder romano, ele oprimia as pessoas. Por exemplo, se você fosse descoberto como cristão em Roma, possivelmente se fosse na época de Nero, sabe o que Nero fazia com os cristãos? Ele pregava os cristãos num poste e incendiava o cristão vivo, só para ver cristãos sendo tocha humana. Sabe o que o governo romano gostava de fazer? Ele gostava de mandar enfiar lança de baixo para cima no ser humano cristão, quando ele descobriu um cristão, para ver a lança sair na cabeça. Quer ver uma coisa interessante? Se você for a Roma, você vai ver as ruínas de um grande estádio chamado Coliseu. Ali naquele Coliseu, o governo romano colocava cães selvagens famintos, feras do tipo tigres, leões famintos. E cerca de 60 mil pessoas ficavam no Coliseu batendo palmas, vibrando com a morte de cristãos. Cristãos eram jogados ali, redes eram jogadas em cima deles para eles ficarem emaranhados, e animais selvagens famintos vinham devorar cristãos. Uma coisa que eles gostavam era de acender fogueira embaixo dos pés dos cristãos. Quem era cristão sofria coisas terríveis, e o fogo ia queimando a sola do pé, as pernas, o abdômen, até que o cristão era completamente incendiado. Ser cristão em Roma era o mesmo que sofrer todo o poder romano contra si. Ser cristão em Roma era algo terrível, era decretar a sua própria morte. Quando vocês saírem desta igreja, quem aqui vai ser queimado porque veio à igreja e é cristão? Quem aqui vai ser despedaçado por feras famintas? Ninguém. Não me responda, só pense. É fácil
ou é difícil ser cristão hoje? Nunca foi tão fácil. Só que as coisas fáceis, às vezes, não são valorizadas. As coisas fáceis, às vezes, são deixadas de lado. Marcos, o Evangelho do Poder. Quando Marcos escreve o seu Evangelho, ele escreve o Evangelho dirigindo a um grupo de pessoas que estava sofrendo muito com o poder do demônio, que usava o governo romano para destruir toda a felicidade de qualquer cristão. Por isso Marcos apresenta tantos milagres. O capítulo 10, a partir do verso 46, conta: naquele dia Jesus vai a uma cidade chamada Jericó. Jericó era o centro das atenções daquelas pessoas naqueles dias. Sabe por quê? Porque ali pagavam-se os impostos. Quando as pessoas vinham vender, o comércio todo, quando vinha vender, ali vinha do Oriente para vender entre o povo de Israel, eles passavam pela cidade de Jericó e ali pagavam os impostos. Você já ouviu na Bíblia Sagrada que um dia Jesus vai a Jericó e um homem sobe numa árvore para ver Jesus? Como era o nome daquele homem que era baixinho? Zaqueu. Zaqueu, baixinho como um anão, ele sobe numa árvore para ver Jesus. O que fazia Zaqueu? Zaqueu era cobrador de impostos. Onde ele vivia? Vivia na cidade de Jericó. Jericó era um lugar que as pessoas iam pagar impostos. Viviam ali todos os cobradores de impostos, o governo romano e também que cuidava de toda a Judéia. E os cobradores de impostos estavam naquele lugar. Era ali que Bartimeu estava vivendo. Bartimeu era um homem que, por certo, tinha uma família muito importante, porque a Bíblia Sagrada diz que fala do nome do pai dele, Bartimeu o cego, filho de Timeu. Timeu, por certo, era uma pessoa conhecida. Bartimeu estava à beira do caminho mendigando, pedindo esmola. Naquele dia vai Jesus até a cidade de Jericó. E quando ele chega na cidade de Jericó, Bartimeu põe-se a clamar: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Em meio à escuridão que ele vivia, a escuridão de sua própria cegueira. Por que Bartimeu era cego? Sabe por que ele era cego? Por causa do seu próprio pecado. O pecado de Bartimeu fez com que ele se tornasse cego. Possivelmente seu pecado era a imoralidade. A cegueira se desenvolvia muito naqueles dias devido a algumas doenças, especialmente sífilis, doença sexualmente transmissível. A imoralidade de Bartimeu fez com que ele perdesse todos os seus sonhos, todas aquelas coisas que ele tinha como o grande desejo da sua família. Por certo, ele tinha uma família muito especial, porque senão a Bíblia não relataria que ele era filho do tal do Timeu. Você conhece? Já ouviu falar de alguém algum dia, ou alguma notícia que disse assim: olha, o fulano, o filho de ciclano. O fulano nem é tão importante, mas ele é filho do ciclano, a família dele, uma família importante. Bartimeu era de uma família, por certo, muito importante, porque a Bíblia Sagrada, Marcos relata: Bartimeu, cego, filho de Timeu, está à beira do caminho mendigando, pedindo esmola. Pedia esmola por causa do seu pecado. Todas as dificuldades que ele estava enfrentando ali era fruto do seu pecado. O que Bartimeu não sabia é que naquele dia, quando Jesus vai a Jericó, aquele foi o último dia que Jesus foi a Jericó. Ele nunca mais iria passar por ali. Sabe por quê? Logo depois daquele fato que aconteceu com Bartimeu ali, Jesus iria morrer na cruz. Portanto, aquela era uma grande oportunidade na vida de Bartimeu. Deixa eu lhe falar, existem oportunidades em nossa vida que não posso jogar fora. Quando as oportunidades de nossa vida são relacionadas com Deus, não devemos jogá-las fora. Ora, você não pode perder a sua oportunidade. A oportunidade relacionada com Deus, ela vem para você, por quê? Porque Deus tem um propósito especial para você. Talvez você não compreenda muito bem o momento em que você está vivendo, mas quando a oportunidade relacionada com Deus passa diante de você, deixa eu lhe dizer, agarre. Sabe, existem ditados populares, adágios populares que dizem assim: oportunidade é como um cavalo encilhado que passa, se você montar é seu, se não montar perdeu. Outros dizem que a oportunidade é careca e só tem um pouquinho de cabelo, e se você não pegar, o resto tudo é liso. Você já ouviu dizer, perdeu a oportunidade? Sabe, perder uma oportunidade é algo terrível. Agora, perder uma oportunidade relacionada com Deus pode ser muito pior. Pensa com o pastor. Bartimeu não imaginava que aquela era a última vez ou a grande oportunidade da vida dele. Jesus nunca mais passaria por aquele lugar. Jesus iria morrer na cruz. Foi a última vez que Jesus vai àquela cidade. Bartimeu, em meio a todas as suas lutas e pecados, em meio a todas as suas angústias, porque ele sofria as angústias que ele mesmo tinha buscado. O presente de Bartimeu era fruto do seu passado. Ele vivia as consequências do seu passado, do que ele tinha desfrutado no passado, e agora vivia a miséria. Cegos eram rejeitados,
cegos eram abandonados nas marquises, cegos eram jogados como lixo da sociedade. As pessoas não davam valor aos cegos porque sabiam que a cegueira era um fruto de um grande pecado, e de forma especial moral. Sabe, o pecado moral, quando é revelado, moral aqui eu quero dizer sexualmente pervertido, o pecado da perversão sexual. Sabe, a gente vive no mundo da tecnologia, a gente vive no mundo do conhecimento, mas deixa eu lhe dizer uma coisa: se tem algo que Deus pede para a gente preservar e não perverter, é a vida moral. A vida moral. Eu tenho uma cunhada que é uma psicóloga, e ela trabalha muitos anos com a mente humana, estuda a mente humana. E uma das coisas que ela sempre diz é que uma das piores coisas que existe para tratar na vida de alguém é a perversão sexual. Sabe qual? Pornografia. Se tem uma coisa que lesa a mente do ser humano, é a pornografia. Tanto do lado masculino quanto do lado feminino. Faz quase 30 anos que eu sou pastor, meninos, meninas. Ao longo do meu ministério, eu trabalhei com muitos públicos e muitos auditórios, cerca de 26 países do mundo. Eu não falo isso para me glorificar de forma nenhuma, é o meu trabalho. Cerca de 26 países do mundo. Já preguei o evangelho em muitas favelas. Esse ano vou trabalhar em algumas em São Paulo. Já trabalhei também em outras comunidades de uma condição social muito melhor. Agora deixa eu lhe dizer uma coisa. Já vi muitas coisas acontecerem nesse mundo, no campo espiritual. Mas eu nunca vi, em meu ministério, uma pessoa possuída pelo demônio que não tivesse um problema de ordem moral, sexualmente falando. Já vi pessoas possuídas pelo demônio? Não me apraz contar o que já vi. Apenas quero testemunhar de uma coisa: nunca vi ninguém possuído pelo demônio que não tivesse um desvio de ordem sexual na sua vida. Sabe por quê? Porque essa é uma porta para o diabo entrar e estraçalhar com a vida dos filhos de Deus. Por quê, pastor? Porque essa é uma coisa muito especial na vida de um ser humano. Isso é para o casamento, e o casamento, o lar, é o único pedaço do reino dos céus. E se o diabo puder acabar com tudo aquilo que se chama família, ele consegue destruir o pedaço do reino dos céus na sua vida. Abra os olhos. Bartimeu ele tinha vivido uma vida pervertida. Bartimeu tinha ido longe demais, ao ponto de se tornar um cego. Na miséria de seus pecados, ele estava à beira do caminho. E a Bíblia Sagrada diz que naquele dia Jesus vai a Jericó, e quando Jesus passa por aquele lugar, a Bíblia Sagrada diz que Bartimeu põe-se a clamar: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Bartimeu põe-se a clamar: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Sabe, o diabo sempre terá alguém perto de você para impedir você de clamar a Deus. Escute, o diabo sempre terá alguém perto de você para impedir você de clamar a Deus. Naquele dia, Bartimeu põe-se a clamar. Ele não sabia que era a última oportunidade da vida dele, a grande oportunidade da vida dele, mas ele ouvira que Jesus estava passando por ali. E tudo que Jesus tinha operado, e do que ele tinha ouvido que Jesus tinha operado na vida das outras pessoas, fez com que ele desejasse pedir a Jesus. O testemunho do que Deus tinha feito na vida de outras pessoas, as curas, os milagres, chegou ao ouvido de Bartimeu. E aquilo motivou ele a pedir a Jesus misericórdia: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Enquanto ele clamava, os seus próprios amigos que estavam na condição dele faziam com que ele pudesse se calar, tentavam calar. Pessoas próximas, escute, pense nisso, você é muito inteligente. Pessoas próximas na mesma condição que ele. Se você for à Bíblia Sagrada, em outros relatos, os outros relatos diz que haviam outros cegos, portanto eram amigos. Amigos de convivência, amigos de problemas, amigos que estavam ali enfrentando a mesma situação. Por que será que um só pôs-se a clamar? Sabe por quê? Porque aquele estava em busca. Haviam vários, mas um estava em busca. Se hoje fôssemos escrever a história deste culto, nesta noite, você que está acessando aqui o Viva 7,
Se hoje fôssemos escrever esse momento, será que em que condição nos colocaríamos à beira do nosso caminho? Haviam muitos cegos, um pôs-se a clamar. Quantos há que precisam da bênção de Deus? A grande questão é, quem vai clamar? Quantos precisam? Todos. Quem vai clamar? Quantos de vocês, quantos de nós precisamos? Todos. Quem vai clamar? Quantas famílias aqui que representamos precisam? Quem vai clamar? Haviam vários, mas um só clamava. Naquele momento Bartimeu põe-se a clamar e os seus próprios amigos começam a dizer: você está louco? Você não precisa disso, pare com isso, Bartimeu. E a Bíblia Sagrada diz que Bartimeu continua a clamar cada vez mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Enquanto Bartimeu põe-se a clamar, Jesus para. E sabe, do todo o texto, a palavra mais importante para mim é essa: Jesus para. Sabe por quê? Porque quando um filho em meio às suas lutas e pecados clama, o Senhor para. Pensar que o Senhor está interessado em cada um de vocês, em cada um de nós. Pensar que Ele se importa com cada detalhe da sua vida. Muitas vezes na nossa juventude, na nossa força, na saúde que temos, a gente pensa que Jesus não nos ouve. Não há nada tão pequeno e tão insignificante na sua vida que não faça Jesus parar. Aquele que controla todo o ciclo do universo, todos os detalhes desse universo, põe-se a parar diante de você para abençoar você. Bartimeu clama: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus para. Quando um filho clama, o Senhor para. Quando um filho pede, o Senhor para. Quando um filho deseja a bênção do Senhor, o Senhor para ouvir. Naquele momento Jesus parou. E olha que coisa, Jesus disse assim: chamai o cego. Escuta, se o diabo tem alguém para impedir você de ir a Deus, Deus tem alguém para te trazer para perto dele. Deus usou algum instrumento para te trazer para perto dele. O diabo pode ter muita coisa e muita gente perto de você para impedir você de ir a Deus. Mas Deus teve alguém muito especial para te trazer para perto dele. Jesus parou e disse: chamai o cego. Chamaram um cego dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, o mestre te chama. Chamai o cego. Mas ele é o pior da sociedade. Seus pecados são terríveis. Ninguém pecou tanto, ninguém é tão mau, que ao clamar ao Senhor, o Senhor vai deixar de parar. Ninguém pecou tanto para deixar de ser significante para Deus. Ninguém foi tão longe que se torne insignificante para Deus. Jesus parou e disse: chamai o cego. Chamaram um cego dizendo: levanta-te, tem bom ânimo, o mestre te chama. Algumas coisas interessantes nesse texto. A Bíblia diz assim: lançando de si a capa num salto, foi ter com Jesus. Lançando de si a capa num salto, foi ter com Jesus. Por que Marcos destaca lançando a capa no salto? Deixa eu lhe apresentar 3 motivos especiais. A Bíblia Sagrada nos dá a entender que a capa era algo muito importante na vida de um ser humano. Por exemplo, ela era como que uma carteira de identidade na vida de um ser humano. Sabia? Deixa eu lhe provar. Você lembra um dia que um moço vinha, você já ouviu essa história na Bíblia? Um moço vinha no pasto com alguns lanches talvez, trazidos da casa do seu pai. Seus irmãos estavam lá cuidando do gado. Quando os irmãos avistaram aquele moço, aquele irmão vindo sozinho, eles começaram a dizer assim: lá vem um sonhador. E quando esse irmão veio, eles arrancaram a capa desse seu irmão, mataram um animal, sujaram a capa com sangue, pegaram aquele moço chamado José e jogaram ele dentro de um buraco. Jogaram ele dentro de um buraco, venderam ele para os ismaelitas venderam ele para o governo egípcio. Por que motivo os seus irmãos venderam ele como escravo? Por um único motivo: porque ele recebeu do pai dele uma capa. E aquela capa era a carteira de identidade que dizia quem era aquele moço, o filho principal, mais importante para o seu pai. A capa era a identidade que dava a todos eles o visual de quem ele era. Era a sua carteira de identificação. Eu disse 3 motivos, 3 personagens, desculpe. O segundo: você já ouviu falar que um profeta foi para o reino dos céus num redemoinho?
A Bíblia diz que desceu um dia um carro de fogo do céu, e um redemoinho levou um homem para o céu, seu nome Elias. Preguei sobre ele outro dia. Antes de Elias ir para o céu, ele deixou um profeta em seu lugar. O capítulo 19 de 1 Reis diz que ele ungiu um profeta no seu lugar, chamado Eliseu. E esse profeta pediu duas coisas. Ele pediu que ele pudesse ter a porção em dobro do Espírito que estava com Elias. Mas ele pediu uma segunda coisa. Ele pediu a capa de Elias emprestada. Ele queria ter a capa de Elias, sabe por quê? Porque todas as pessoas identificavam o profeta Elias pela sua capa. E a Bíblia diz que um dia esse profeta estava andando quando uma mulher olhou ele pelas costas. E ela disse assim: lá vai o homem de Deus. Lá vai um homem de Deus. O que identificava Eliseu como profeta? A capa. A capa identificava ele. A capa era a sua carteira de identidade. Mas eu disse que são 3. A Bíblia diz que um dia o povo de Israel rodeou uma cidade chamada Jericó por 7 dias. Depois de rodear aquela cidade de Jericó por 7 dias, a Bíblia Sagrada diz que no 7º dia rodearam 7 vezes, e os muros daquela cidade caíram. E Deus disse para eles: tudo que tiver aí dentro da cidade é anátema, consagrado a Deus ou a destruição. O que não é de Deus é destruição, e o que é consagrado a Deus vocês vão dedicar a Deus. Havia um cara chamado Acã. Esse cara era um cara meio espertalhão. Ele pensava que podia dar nó no pingo d'água. Já ouviu alguém assim? Ele era daquele tipo assim que sempre tinha alguma coisa para dar um nó em alguém. E esse cara entra na cidade e lá ele descobre umas coisas que encantaram ele. Ele descobriu barras de ouro. Opa, barras de ouro. E ele ficou encantado com aquelas barras de ouro. Mas ele pegou aquelas barras de ouro e levou para dentro da sua casa, escondeu, enquanto o povo estava lá tentando ver o que tinha acontecido com aquela cidade, o que precisava separar, deixar de lado, o que precisava consagrar para Deus. Acã pegou as barras de ouro. Mas houve uma coisa que encantou muito mais a ele. A Bíblia diz que tinha uma capa chamada capa babilônica. Segundo as histórias bíblicas contadas e os estudos, alguns estudos, diz que aquela capa poderia valer hoje num valor de talvez mais de R$1 milhão. Tamanha era a importância da capa babilônica. E quando Acã viu aquela capa babilônica, ele levou para si, escondeu para si a capa. Sabe por quê? Ele tinha uma intenção. Qual seria a sua intenção? Imagina, depois que tudo tiver normalizado, eu vestir a capa babilônica. Que sucesso ter a capa babilônica. Já imaginou? A grife da capa babilônica. Imagina vestir-se com aquela capa. Seria um máximo talvez na sociedade ter a capa babilônica. Ele seria o único que teria aquela capa babilônica. E aquela capa foi uma desgraça na vida dele, porque aquilo era consagrado à destruição. Mas aquela capa, ela identificava o que era contra Deus. Era uma carteira de identidade contra Deus. E ele almejou aquela capa. E sabe o que aconteceu com aquele cara? Ele morreu apedrejado com toda a sua família, como um castigo na vida dele. Ele queria a capa babilônica para ter a identidade de alguém que tinha conquistado tudo. A capa era a carteira de identidade. A Bíblia diz que naquele dia, quando chamaram um cego, Bartimeu jogou a coisa mais importante que ele tinha fora. A coisa mais importante que ele tinha na sua vida era a sua capa, e ele jogou a capa fora. Por que ele jogou a capa fora? Porque possivelmente aquela capa poderia impedi-lo de ter alguma coisa muito especial na sua vida. Sabe, em uma ocasião eu estive em Jericó, e durante o dia estava muito quente, mas na noite tinha a sensação térmica de cerca de 28 graus negativos, de tão frio que estava. Era no inverno. Jericó fica próximo ao deserto da tentação. Ali estava, naquela cidade, vivendo Bartimeu. Para que servia a sua capa? Por certo, como mendigo que vivia nas marquises, ele se abrigava de noite deitado embaixo da sua capa. Era um instrumento de proteção para que ele pudesse ser aquecido, para que o calor do seu corpo não fosse repelido pelo frio, para que ele pudesse estar agasalhado. Portanto, aquela capa era algo muito importante que ele tinha. Um cego mendigando, pedindo esmolas, ele não tinha um colchão que você dorme, ele não tinha os cobertores que vão se cobrir essa noite, ele tinha aquela capa, era a coisa mais importante. E como ele ficava à beira do caminho pedindo esmola, por certo, ele dobrava durante o dia e sentava em cima dela. Tudo que ele tinha mais importante na vida dele era a sua capa. Talvez a capa identificava ele como filho de Timeu. Olha, por que Marcos diz assim, Bartimeu, cego, filho de Timeu? Era a coisa mais importante que ele tinha, que ele possuía. Naquele dia, quando Jesus vai e diz assim, chamai o cego, a primeira coisa que ele fez foi jogar a sua capa fora. Por quê? Porque aquela capa era um instrumento que o separava de Deus, era um instrumento que talvez o impedia de receber a bênção de Deus. Ele precisava tirar aquilo da sua vida, para que ele pudesse chegar perto de Deus.
Em um dia, no sábado, eu vou falar para você sobre o dia em que Moisés se encontrou com Deus. E quando ele se encontrou com Deus, vou contar esse pedacinho para você, não conte para os outros. Vou falar no sábado sobre isso. Quando ele se encontra com Deus, Deus diz assim: tira as sandálias dos teus pés, Moisés, porque o lugar em que tu estás é o quê? Terra santa. Por que Deus não pediu para ele tirar outra coisa a não ser as sandálias? Sabe por quê? Porque as sandálias, por certo, Moisés tinha trazido do Egito. E ele não podia se apresentar diante de Deus com coisas do Egito, porque as coisas do Egito separavam os seres humanos de Deus. O Egito tinha 13 deuses. Tinha Escarabino, Equa, o rio Nilo. Tinha deuses os mais variados que você possa imaginar. E tudo que se relacionava com o Egito fazia com que as pessoas se separassem de Deus. Naquele dia, quando Moisés vai falar com Deus diante da face de Deus, da sarça ardente, Deus diz assim: tire as sandálias dos teus pés. E Bartimeu precisava jogar fora a sua capa. Para Moisés falar com Deus, Deus pediu para ele tirar a sandália, porque ele estava na presença de Deus. E Bartimeu, para ir a Jesus, teve que jogar fora a sua capa. Por certo, aquela capa o separava de Deus. Escuta, o que é que poderia ter escondido no coração de alguém que me ouve nesta noite, que separa de Deus? Talvez essa não seja a maior pergunta. A maior pergunta é: você está disposto a jogar fora o que te separa de Deus, para receber uma bênção na tua vida? Você está disposto a jogar alguma coisa que te separa de Deus fora da sua vida? Algo que talvez na prática de sua vida lhe faz deprimir na sua personalidade, e que esconde e tampa tudo. Ninguém enxerga, mas Deus sabe tudo, e tem um vazio no seu coração. O que precisa ser jogado fora? Num salto lançando de si, foi ter com Jesus. E Jesus lhe fez uma pergunta: que queres que eu te faça? E ele disse: que eu torne a ver. Ora, que eu torne a ver. Ele não era um cego de nascença. Quem torna a ver é porque um dia já viu. Ele se aproxima de Jesus e diz assim: que eu torne a ver. Portanto, Bartimeu não tinha nascido cego, ele se tornou cego. Por que ele se tornou cego? Por causa do seu pecado. Porque ele se tornou infeliz? Pelo envolvimento do que ele tinha se envolvido e praticado. O que tirou todos os sonhos de Bartimeu? O que tirou todos os sonhos de Bartimeu foi o quê? Se envolver com aquilo que ele não deveria se envolver. O que fez mendigar, pedir esmolas e viver naquela condição? Seu próprio pecado. Quando o pecado faz com que ele viva naquela condição deprimente, na pior de todas as situações, quando o pecado traz a ele toda a tristeza, toda a ansiedade, quando o pecado traz a ele, joga ele no chão, sabe o que acontece? Quando o pecado estraçalha com todas as alegrias deles, Jesus passa e pergunta: o que queres que eu te faça? O pecado pode jogar você no chão, o pecado pode nocautear você com o seu próprio golpe. Mas se ele nocautear você e você clamar ao Senhor, o Senhor vai parar para curar você e salvar você. Naquele dia Jesus para e diz: que queres que eu te faça, Bartimeu? E ele diz: que eu torne a ver. Agora, escuta, qual é a pior de todas as coisas para um cego? Você vai me dizer assim, talvez: pastor, é ser cego? Não. Qual é a pior de todas as coisas para um cego? A pior de todas as coisas para um cego, sabe qual é? Ver. Pastor, essa não é a melhor coisa? A pior de todas as coisas para um cego é ver. Como assim, pastor? Deixa eu lhe contar. Quando era garoto, a gente jogava bola na rua. Você já jogou bola na rua? Hoje em dia já não dá mais, mas antigamente a gente jogava bola na rua. Para um jogo de futebol na rua, aqueles que jogaram quando garoto, tudo que precisava eram 2 pares de chinelo para fazer 2 traves. E uma bola, boa ou não. Ali junto um grupo de garotos de um lado, 4, 5 de um lado, 4, 5 do outro, e ficam jogando bola. E a gente jogava bola na rua. Vinha da escola, chegava às 5 horas da escola, ia jogar bola. Juntava a gurizada da rua e ia jogar bola. E a gente ficava ali, batendo bola, brincando de bola. Só que tinha um problema. Na rua que eu morava,
Havia um camarada ali perto que, lá pelas 18 horas, ele voltava do trabalho, ele vinha com um carro, e ele vinha em alta velocidade, com o seu Fusca. E era o carro que ele passava ali, e quando ele via a gente jogando bola, parece que ele acelerava mais ainda. E a gente estava jogando futebol todo dia ali, naquele horário. Quando era perto das 18 horas, a gente ficava esperto, porque aquele cara não respeitava ninguém, ele queria ver os moleques pulando, ou talvez atropelar o moleque. E a gente ficava brincando de bola ali na rua. Um dia ele quase atropelou um de nós. E aí, uma das mulheres ali que morava em uma das casas, a avó de um dos amigos, a avó do Evandro, que jogava bola com a gente, a dona Elf, ela disse assim: parem de jogar bola aí na rua, venham cá, meninos. E ela disse: está vendo esse terreno do lado aqui? Tem um pouquinho de mato, mas limpem esse terreno, eu deixo vocês jogarem bola aqui. E eu perguntei: mas se a bola bater no vidro da sua casa, vai quebrar? A senhora vai cortar a nossa bola? E ela disse: não, eu prefiro que vocês quebrem os vidros da minha casa jogando futebol do lado da minha casa, do que sejam atropelados. E a gente juntou lá a nossa turminha, limpamos o terreno, fizemos um campo de futebol do lado da casa. Cortamos uns troncos, tal, e ficamos ali. Ali nós jogávamos bola, brincávamos juntos ali. Brinquei ali, talvez até 14 anos de idade, mais ou menos. E aí a gente foi crescendo. E um dia eu decidi, aos 17 anos de idade, fazer teologia. Aos 16 eu já fui para o internato. E eu fui embora estudar. Entre os amigos, o Evandro, neto daquela senhora que tinha emprestado o terreno para nós, ele também foi estudar. Ele passou no vestibular para medicina na Federal de Santa Catarina, em Florianópolis. E ele foi estudar medicina. Os dias passaram, eu me tornei pastor, me casei, passaram cerca de 20 anos. Uma certa ocasião, eu estava na casa da minha sogra e ela disse assim: olha, eu estou enfrentando uma luta muito grande na minha visão. Parece que eu vou ter dificuldade de visão como a minha mãe teve. E está muito difícil, eu já fui aos médicos aqui na nossa cidade, mas eles não conseguem resolver. E eu disse: espera aí, eu tenho uma solução para você. Na cidade onde eu nasci, tem um grande centro oftalmológico, famoso. Tem um grande hospital oftalmológico. E eu disse para ela: eu vou te levar até lá. Sabe, se você não tem sogra, você vai descobrir que sogra é algo muito especial o dia que você tiver. E cuide bem da sua sogra, viu? Sogra é coisa muito boa. Ela é uma segunda mãe para você. Tem gente aí que está pedindo a moça em namoro. Daqui a pouco você vai ter que conhecer a sogra também, tá? E o pior não é a sogra, é conhecer o sogro. Mas eu cuidei bem da minha sogra e levei ela até naquele centro oftalmológico. Quando cheguei lá, sabe, a gente pagava consulta, recebia um cartão, e esse cartão tinha um número de chamada. Aparecia no painel e você ia na sala indicada. Apareceu o nosso número, fomos na sala indicada. E quando a gente chegou na sala indicada, a secretária abriu a porta, lá estava sentado o médico. Quando eu olhei para o médico, sabe quem era? Há 20 anos eu não via. O Evandro, meu amigo. E ele disse: nossa, é você, Celso? Eu disse: sim, sou eu. É você, Evandro? Ele disse: nossa, mas você está diferente, falta o seu cabelo. E eu disse para ele: é verdade, está tudo dentro de você, né? Ele tinha engordado um pouquinho. E ali a gente começou a conversar. Sabe em quanto tempo ele resolveu o problema da minha sogra até hoje? Em 5 minutos ele teve a solução. Mas a consulta era de 1 hora e nós ficamos quase 2 horas, porque a gente ficou batendo papo. A sogra já tinha sido resolvido o problema e agora a gente ficou batendo papo. E ele me falou da universidade, falou da especialidade dele na oftalmologia. E eu falei para ele que eu era um pregador da palavra de Deus e que um dia ia estar no IASP falando da palavra de Deus para você sobre o cego Bartimeu. E eu perguntei para ele: qual é a pior de todas as coisas para um cego? E aí ele me contou. A coisa mais difícil para um cego, sabe o que é? É enxergar. Mas não é difícil no sentido de que ele não vai enxergar. É difícil no sentido quando ele enxerga. É a coisa mais dolorida que tem. É muito dolorido. Quando eu estudava no colégio, na universidade, eu conheci um cego chamado Daniel. Daniel era um cego da cidade de Piracicaba, São Paulo. Interessante. Ele vivia numa instituição como essa. Mas Daniel tinha uma sensibilidade muito especial. Ele ia sem a bengala para o refeitório. Lembra? Um dia eu cheguei no refeitório, e quando eu cheguei no refeitório, fui tentar ajudar ele com a bandeja. Ele disse: não, fique tranquilo, eu sou cego, mas eu enxergo. Mas era completamente cego.
Ele ia do prédio escolar para um outro, para o dormitório, tudo sem bengala. Ele tinha uma sensibilidade especial. Alguns amigos aqui estão lembrando dele. Mas ele andava sempre com um gravador. Ele carregava aquele gravador, sabe por quê? Ele chegava na sala de aula, a professora dava aula tudo em voz alta. Tudo que passava era em voz alta, audível para que ele pudesse gravar. E muitas vezes eu ia de madrugada na sala de estudos para estudar para a prova da faculdade, e lá estava o Daniel com o seu gravadorzinho, e o seu fone de ouvido e uma máquina de digitar em braille. Lembra? Alguém viu isso? Vocês viram isso, alguns amigos aqui viram isso. E interessante, Daniel nunca reprovava na matéria, passava direto. Enquanto alguns que enxergavam ficavam em exame. Tem gente que diz que a vida é dura. A vida é dura, sabe para quem? Para quem não estuda, para quem não batalha. Outro dia, amigos, deixa eu lhe matar a saudade aí, eu encontrei o Daniel, tá? Ele é um funcionário público do governo do estado na cidade de Piracicaba. Outro dia eu estava pregando e lá estava o Daniel. Daniel é formado na faculdade. Bartimeu não fez braille, Bartimeu não fez nada disso. Bartimeu vivia mendigando. Mas qual é a coisa mais difícil na vida de um cego, que mais dói? Perguntava eu ao meu amigo, e ele disse: o que mais dói na vida de um cego é enxergar. Mas como? E ele me explicou: em alguns casos, pessoas que podem voltar a enxergar, eu faço a cirurgia, e depois de fazer a cirurgia eu vou tampar o olho dele com um tampão. Cada caso tem suas regras, mas é mais ou menos assim, disse ele. Depois de um tempo da cirurgia, eu chamo ele novamente ao consultório, aqui no hospital oftalmológico. E então, numa sala escura, eu usando um equipamento especial, eu vou tirar o tampão, examinar os olhos, fazer o curativo e vou tampar novamente. Ele vai continuar na escuridão. Cada um tem o seu processo, cada um tem o seu tempo. E vai chegar um momento que ele vai voltar e eu vou trocar. Em alguns casos troco 5 vezes, 10 vezes. Mas vai chegar um dia em que ele vai chegar na minha sala, eu vou colocar o equipamento, vou tirar aquilo ali, vou examinar, e quando tudo estiver do jeito que deve estar, segundo o que eu estudei para que seja o melhor para a vida dele, segundo tudo o que eu podia tratar na vida dele, naquele momento eu vou fazer uma coisa, eu vou acender a luz, e quando eu acender a luz, que ele enxergar a luz, ele vai sentir a pior de todas as reações, a pior de todas as dores na sua vida. Por quê? Porque ele vai ter contato com a luz, vai ser terrível para ele. Agora escuta, dizia o meu amigo, nunca mais ele vai querer voltar à escuridão, porque ele vai descobrir a coisa mais encantadora da vida. Estou falando nesta noite para alguém que está enfrentando uma escuridão. Para enxergar a luz, talvez vai doer. Sabe por quê? Tem que jogar alguma coisa fora que está te deixando na escuridão. Mas se você jogar fora o que te faz viver na escuridão, por mais que você sinta uma dor terrível por abandonar aquilo que te faz escuridão, você vai enxergar a luz. E nunca mais você vai voltar a querer viver na escuridão. Naquele dia Jesus faz uma pergunta para ele: que queres que eu te faça? O que você gostaria que Deus fizesse por você? Jogue fora tudo o que te faz viver na escuridão, porque Ele quer te dar uma luz e dar um novo sentido à tua vida. Por que você acha que Jesus daquele dia voltou a Jericó? Por que você acha? Talvez você diga assim: por um acaso. Não existe acaso. Sabe por que ele voltou a Jericó naquele dia? Porque ele amava Bartimeu. Apesar de todos os problemas e pecados, ele voltou naquele dia porque ele amava Bartimeu. Ele sabia que Bartimeu tinha no seu coração um espaço, sabe para quem? Para a vida eterna. Ele sabia que Bartimeu poderia viver eternamente. Por que você acha que Jesus voltou aqui nesta noite para te dar uma bênção? Porque Ele sabe que no teu coração tem um espaço todo especial. Quando eu era garoto, eu contei para você que eu vivia numa família muito pobre, muito simples. Meu pai um dia conheceu a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E sabe o que ele decidiu? Ele decidiu levar seus filhos para perto de Deus. Ele decidiu levar seus filhos e sua família para viver perto de Deus, andar com Deus, buscar a Deus.
Só que para a gente ir à igreja, a gente buscava Deus na nossa casa, mas para a gente ir à igreja, a igreja mais próxima da minha casa ficava 10 quilômetros. 10 quilômetros. Meu pai não tinha condições de pagar o transporte, então a gente saía cedo de casa e ia a pé até na igreja. A gente ia a pé, caminhando, juntos, os 9. Voltávamos os 9. Íamos no culto na quarta, íamos no culto no domingo, íamos no culto no sábado. Mas no sábado o culto na igreja é de manhã. Então na hora de voltar, era muito quente na cidade em que eu vivia. Meu pai não tinha condição financeira, mas ele lutava durante a semana inteira e ele separava um dinheirinho para a volta do culto de ônibus. E a gente foi para a igreja num sábado. Naquele sábado estava quente, era um dia terrível, o calor. E a gente foi ao ponto de ônibus, e no sábado parece que todas as pessoas saem dos bairros e vão para a cidade, e os ônibus estão lotados, os pontos de ônibus estão lotados. E naquele sábado a gente estava ali na porta, no ponto de ônibus, quando de repente parou o ônibus. Eu era garoto, eu tinha aí 5, 6 anos de idade. E quando o ônibus parou, todo mundo vai dar um passo mais para frente, aperta mais, aquele negócio todo. E aí o ônibus vai enchendo, né? Um ônibus que cabe 50 sentado, entra 150, né? 100 vai em pé. E aquele ônibus lotado. E sabe o que faz um garoto no ônibus lotado? Ele passa no meio das pessoas. E eu queria, naquele dia, sentar lá na frente e ver o motorista dirigindo o ônibus. Mas eu entrei pela porta de trás, tinha uma catraca para passar, precisava pagar. Só que na minha idade eu não pagava. Então eu passei pelo meio das pernas das pessoas, para a perna de um, de outro. Passei embaixo da catraca e fui me apertando. Sabe como criança passa nos vãos? E eu fui passando, até que eu cheguei lá, perto do motorista dirigindo o ônibus, e eu fiquei encantado. Eu vi o motorista dirigir o ônibus, eu ficava impressionado. Eu era garoto, sentei ali do lado do motor do ônibus, e o motorista dirigindo. Aí alguém puxava a campainha, acendia uma luz, tocava uma sirene, o motorista se encostava, abria a porta, fazia tsh, né? Abria a porta, e aí as pessoas desciam, o motorista fechava a porta, e eu ficava encantado. Como é que ele vai entrar nessa curva? Mas eram 10 quilômetros de viagem. Meu pai, minha mãe e meus irmãos estavam lá atrás. O ônibus estava lotado. Quando chegasse perto da minha casa, todos já teriam descido, a maioria, e eles estariam lá, mas eu já estava lá na frente. E o ônibus ia viajando. Viajou aí uns 2 ou 3 quilômetros, e de repente alguém puxou a campainha. E quando essa pessoa puxou a campainha, o motorista encostou, abriu as portas, e desceram umas 4 ou 5 pessoas. E quando essas 4 ou 5 pessoas desceram, eu desci também. Eu tinha uns 5 ou 6 anos de idade. E o ônibus fechou a porta, e eu vi o ônibus indo embora. Eu vi o ônibus indo embora. E o ônibus desapareceu. Eu vi quando o ônibus passou. E quando o ônibus passou por perto de mim, assim, eu vi lá atrás do ônibus meu pai, minha mãe e meus irmãos. E eu perdido, sozinho. Sentei ali no meio-fio, porque as pessoas foram cuidar dos seus destinos. Sentei no meio-fio e pus-me a chorar, desesperado, perdido, totalmente perdido, completamente perdido. E o ônibus desaparecendo lá na curva. Me lembro como se fosse hoje o nome da rua, Monsenhor Gersino. Nunca mais esqueci o nome daquela rua. E o ônibus sumiu e eu fiquei ali chorando, puxando os cabelos que eu tinha. E no desespero, completamente perdido, eu olhava lá naquela curva onde o ônibus tinha desaparecido. E lá naquela curva, eu olhava o fim de tudo para mim, completamente perdido. Foi lá naquela curva onde eu olhava que estava tudo perdido para mim, onde eu vi o desespero. Foi lá naquela curva do meu desespero, onde eu estava completamente perdido, que eu vi que vinha uma pessoa correndo. E eu vi aparecer naquela curva e se aproximando cada vez mais. E quando foi se aproximando, eu vi que era o meu pai, que no outro ponto tinha deixado tudo para trás para vir me buscar. Você não pode imaginar o que marcou meu coração quando meu pai veio correndo e ele me juntou do chão, me abraçou, me beijou. E por 8 quilômetros caminhou comigo nos braços, até me levar para casa seguro. Por que meu pai voltou? Por amor.
completamente encharcado pelo amor que tinha por mim. Por isso ele voltou. Por que Jesus foi a Jericó novamente? Porque o seu amor conhecia o coração de Bartimeu. Por que você está sentado aqui nesta noite? Porque ele amou você. Completamente amou você. Eu não sei quantas oportunidades você vai ter na sua vida. Eu sei que a de Bartimeu foi a última. Mas quando ele viu Jesus voltando a Jericó, ele pôs-se a clamar com todo o seu coração, em meio a todos os seus pecados: tem misericórdia de mim, Senhor. Eu sei que Jesus voltou a Jericó porque ele amou Bartimeu. Não existe acaso na sua vida. Por que você está sentado aqui? Sabe por quê? Porque ele amou você. E hoje ele quer te dar uma nova oportunidade, a oportunidade que pode te levar ao reino dos céus. A Sara vai cantar a música para terminar o culto. Sara. E eu queria orar com você hoje, de uma forma diferente. Todo dia eu tenho pedido para você, comigo, vir aqui à frente para orar. Mas hoje eu quero sentar com você aqui. Eu vou me sentar para orar. Mas eu queria fazer um pedido para você. Enquanto a Sara canta essa música, a hora que você desejar, aí onde você está, dobra os teus joelhos e faz um pacto com Deus, dizendo: tem misericórdia de mim. Escuta a Sara cantando. E a hora que você desejar, dobra os teus joelhos aí onde você está e fala só você com Deus. Você não precisa vir aqui na frente para manifestar para ninguém. Manifeste aí onde você está. Talvez na primeira frase, na segunda frase, na terceira frase, mas aí sentado onde você está, dobra os teus joelhos e faz um pacto com Deus. Sabe por quê? Porque hoje Ele passou para curar você. Ao lhe encontrar, pude entender o sacrifício que por mim ofereceu, por me amar, se entregou, pagou o preço para eu poder viver. Eu aceito em minha vida o seu sacrifício de amor e me entrego inteiramente ao meu Senhor, pois minha salvação encontro ali no sofrer de meu Jesus. Me trouxe liberdade, amor sem fim. O meu viver a Ele eu dou, e sobre o pecado triunfou ao vencer naquela cruz. Eu eternamente irei viver ao lado de Jesus. Ao contemplar o seu amor, eu posso ter certeza que Ele voltará, e então terei como expressar meu desejo de um dia o encontrar. Poderei agradecer por tudo que Ele fez por mim, e num lar de paz eu viverei, enfim, pois minha salvação encontro ali
no sofrer de meu Jesus. Me trouxe liberdade, amor sem fim. O meu viver a Ele eu dou, e sobre o pecado triunfou ao vencer naquela cruz. Eu eternamente irei viver ao lado de Jesus, pois minha salvação encontro ali no sofrer de meu Jesus. Me trouxe liberdade, amor sem fim. O meu viver a Ele eu dou, e sobre o pecado triunfou ao vencer naquela cruz. Eu eternamente irei viver ao lado de Jesus. Eu eternamente irei viver ao lado de Jesus. Obrigado, Senhor, porque um dia Tu parou para ouvir Bartimeu. E talvez alguém esteja agora com os joelhos dobrados, orando a Ti na forma em que está, dizendo: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia da minha vida. Faz-me viver na Tua luz. Restabelece a alegria, Senhor, que eu torne a ver um novo sentido, uma nova vida. Obrigado, Senhor, porque Tu parou para me ouvir. Obrigado, Pai, porque eu não sou, ninguém aqui é tão insignificante assim, Senhor. Obrigado porque Tu se interessa por cada detalhe da nossa vida. Que a nossa fé possa alcançar o toque do milagre que tanto precisamos, Senhor. Se alguém aqui está, Senhor Deus, em busca de algo extraordinário que só Tu pode saber, ninguém mais, Senhor, opera na intimidade da vida desta pessoa. Abraça-nos em Teus braços de amor, e que esta noite seja uma nova noite, uma nova oportunidade, porque nós entregamos a nossa vida nas Tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos, nós queremos agradecer a presença de todos vocês e convidá-los para virem amanhã às 19h30 em ponto. Nós vamos sair aqui novamente à minha esquerda, à direita de vocês, porque os alunos universitários estarão entrando por trás e pelo meu lado direito. Tá bem? Nós agradecemos a sua presença e aguardamos vocês aqui amanhã às 19h30. Aproveitando, pedimos o coral que imediatamente já suba aqui para frente a pedido do maestro Guilherme, para que vocês possam se preparar para a mensagem musical.